Prisão ilegal, prisão justa. Vamos falar um pouco do caso do deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira. Eu me lembro o nome do cidadão. Foi preso ontem, todos vocês sabem. Foi preso ontem, por volta desse horário mais ou menos, né? Um pouco antes da meia-noite, foi preso no Rio de Janeiro, depois de fazer uma postagem no YouTube contra o Supremo Tribunal Federal. Ordem de prisão em flagrante. É um caso emblemático que a gente precisa falar sobre ele, porque mostra bem alguns fatores que nós precisamos observar do que aconteceu. Ele não foi preso só porque postou o vídeo. A gente precisa lembrar que ele já era investigado pelo próprio Alexandre de Moraes, naquele inquérito, aquele dos atos antidemocráticos, incentivo a agressões, a rompimento da ordem institucional, do ano passado. Vocês se lembram disso? Essa investigação continua em andamento lá no Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes, e ele já era investigado nisso. Inclusive, durante a investigação desses atos antidemocráticos, no ano passado, ele prestou um depoimento, isso foi noticiado agora no começo da noite pela CNN, ele prestou um depoimento e, perguntado sobre um vídeo que ele tinha divulgado no ano passado, ele mudou o tom, ele disse que não, que se tivesse pensado melhor não teria dito naqueles termos, recuou nesse depoimento, se eu não estou enganado, de setembro do ano passado. Isso foi publicado há pouco no site da CNN Brasil. Então a gente precisa lembrar que esse cidadão já era investigado há um bom tempo e é reincidente. E cá entre nós, vocês me conhecem bem, sabem o cuidado que eu tenho antes de ter uma opinião sobre uma coisa como essas. Então a primeira coisa que eu fiz ontem, quando eu soube da prisão, foi ir no Twitter e pedir para o pessoal quem tinha o link da postagem, do vídeo, para mim poder ver o que o cidadão falou para ter sido preso em flagrante. E felizmente o pessoal me respondeu, me mandou o link e, sinceramente, eu tive que assistir aqueles 19 minutos de baixaria, de falta de respeito, de falta de decoro, de coisas inacreditáveis para um deputado federal fazer na sua rede social, né, para poder emitir uma opinião ou ter uma opinião, se eu achava justo ou não. E cá entre nós, se eu considerasse que estava no limite da liberdade de expressão, vocês sabem muito bem, eu fiz isso aqui com o Temer, fiz isso aqui em várias oportunidades, eu diria, não, foi um abuso do Alexandre de Moraes. Mas esse não é o caso. Mas a gente precisa olhar isso sobre um outro aspecto também, que me dói. Tem que reconhecer que o Alexandre de Moraes está fazendo um trabalho exemplar na defesa da democracia e da Constituição nesse caso. Ninguém aqui vai... Bom, vocês vão se lembrar, ninguém aqui, né, tem dúvida disso, que ele foi nomeado pelo Michel Temer, que a gente criticou aqui. Eu ainda dizia na época que se eu não reconheço Temer como presidente, acho que também não é legítima a indicação dele para o ministro do Supremo. Mas tenho que dar mão à palmatória que nesse caso está sendo rigorosíssimo e com uma atitude muito importante. Eu acho que foi muito acertada essa prisão em flagrante decretada pelo Alexandre de Moraes. Está configurado ali, o post foi feito ontem, está configurado ali tudo o que o Alexandre colocou na decisão que foi referendada por 11-0, e é raro um placar como esse no Supremo, 11-0 a prisão em flagrante do deputado federal. Agora, um ponto que precisa ser observado é que o precedente é perigoso, isso é verdade. Foi no limite ali, para a gente não ter que considerar essa ação arbitrária. Muito próximo do limite. Não é à toa que a gente está vendo aí os juristas divergindo, gente que eu respeito e que acha que a prisão foi legal, gente que eu respeito e que acha que a prisão
foi correta. Então há uma discussão jurídica sobre isso. Agora, a decisão do Supremo, inclusive pela unanimidade, ela mostra que ela foi uma decisão embasada na lei, mas foi uma decisão política. A reação do Supremo ao deputado Daniel ou a esses ataques à Suprema Corte, elas estão inseridas nisso, num contexto político em que o Supremo se vê de alguma maneira podendo ser atingido, né, sendo várias e várias vezes agredido, e para se proteger, está fazendo essas coisas, essas investigações, fazendo inclusive essa prisão desse deputado, que eu espero que continue preso, porque ele já deixou muito claro ontem o absurdo dos absurdos, né? O cidadão sendo preso, a Polícia Federal espera o cidadão gravar um vídeo para ele poder dizer que está sendo preso. E ali ele reitera as ameaças dele. Ele está sendo preso em flagrante e no vídeo que ele posta logo em seguida no Twitter, dizendo, ó, tô indo, tarará, ele reitera as ameaças dele. No vídeo original de 19 minutos, que parece que já foi retirado do ar, fica muito claro ali o tom das ameaças e da baixeza com que ele está colocando as suas opiniões naquele vídeo, que extrapola o limite de opinião quando está incitando o crime. E fica claro ali, várias e várias vezes, incitando várias agressões. E isso também a gente precisa ressaltar que é um alerta importante, porque esse cidadão, sendo preso, né, preso em flagrante ali, isso prevalecendo agora, amanhã sendo mantido, isso fica um alerta muito importante, inclusive para muitos desses caras da extrema-direita que fazem reiteradamente esse tipo de coisa. Eu inclusive comentei que se essa régua estivesse valendo há mais tempo no Brasil, Jair Bolsonaro não estava na presidência da República, teria sido cassado. Se essa mesma régua que valeu ontem para o Daniel Silveira estivesse valendo anteriormente. E aí é importante a gente ressaltar isso, porque isso tem a ver com a defesa da democracia, sim, mas também é um limitador importante para que as pessoas parem de cometer crimes a fim de lacrar nas redes sociais. Isso que me chama mais atenção, que quando eu fui ver o vídeo ontem, eu devo ter assistido ele por volta de meia-noite, é incrível que não tinha nem 500 visualizações do vídeo no YouTube. Praticamente não tinha chegado a ninguém, não tinha atingido tantas pessoas, estava só no YouTube, tanto que a dificuldade para achar o vídeo foi um pouco por conta disso, não sigo o cidadão, mas isso só aconteceu também porque esse cidadão não é ninguém dentro do staff aí dos bolsonaristas, dos apoiadores do presidente, ele não é ninguém, é um deputado que não é levado em conta por ninguém na Câmara dos Deputados. Então isso também tem muito a ver, o nível das agressões muito alto, e a baixa densidade política desse cidadão. Tanto é que até há pouco tempo atrás você não tinha nenhuma manifestação do presidente da República em apoio ao seu cachorro de... Desculpem aí, pessoal, deu uma travadinha aqui. Não tinha nenhuma manifestação em apoio ao deputado por parte do presidente da República. Isso é muito sintomático, a gente precisa ver isso claramente, como se desenrola esse jogo político. Então, na minha opinião, foi acertado. É bom que não se abuse da imunidade parlamentar ou da liberdade de expressão para cometer crimes que ficam configurados ali quando você assiste o vídeo. Parece que foi retirado do ar pelo YouTube, mas quem assistiu sabe que está configurado ali vários e vários crimes naquele vídeo que extrapolam em muito o direito de ter uma opinião sobre o assunto A, o assunto B, a pessoa A ou a pessoa B. Em muito, e muito. Era isso. Quero agradecer muito a todos vocês aqui que participaram. Eu avisei há pouco tempo que eu ia fazer esse vídeo. Todo mundo que veio participar, agradeço muito a interação, os comentários que eu vou ler agora ao encerrar o vídeo, todos e todas. E quero agradecer muito o Salvador Silva. Salvador, esse vídeo é dedicado a você que colaborou aqui com a nossa página, mandando um Pix e ajudando
a poder fazer esse vídeo aqui, dedicado a você, Salvador. Muito obrigado. Quem quiser colaborar, chama no direct, chama no Messenger, que eu passo o Pix para vocês. Obrigado e um forte abraço a todos e todas. Ainda vamos dar um jeito nesse país, ainda vamos fazer esse país voltar a ser uma democracia plena, respeitando os direitos de todos e, claro, lutando pelo bem-estar do povo brasileiro. Não desanimem não, vamos manter a cabeça erguida, a gente ainda vai conseguir isso. Mas para isso a gente tem que atravessar essas tormentas que estamos atravessando, inclusive reconhecendo tanto a ação assertiva do Supremo Tribunal Federal, mas sem ter ilusões de que essa ação ela se dá numa defesa do próprio Supremo, da própria Corte, dos próprios ministros. Não é uma coisa tão ampla assim. Se fosse, né, a gente não teria chegado, como eu disse, a esse estado de coisas e ter que assistir uma cena vergonhosa como esse vídeo desse deputado. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Valeu.